Olá, estamos ao vivo para mais uma live na Semana da Virada 4K2. Hoje, pessoal, o bate-papo é para lá de especial com os professores André Martins, Bruno Lemes, professores ainda aprendizes do projeto 4K2. Estão cursando a turma de mentoria da Conquista 4K2. Grande prazer, grande satisfação estar sempre aqui com vocês, conversando, batendo papo sobre aulas particulares, batendo papo sobre a importância de um projeto. Seja bem-vinda a professora Karina, professora Ana, professora André Martins já está aqui, pronto para entrar, professora Giza Paz, todos muito bem-vindos, gente. É muita satisfação, é muita felicidade estar aqui promovendo mais uma semana que com certeza absoluta fará diferença na sua vida. Por que vai fazer diferença na minha vida, professor Alexandre? Porque vai fazer você refletir sobre as suas aulas, sobre a sua vida com aulas particulares, sobre a sua vida dentro de sala de aula, ou seja, vai gerar momentos de reflexão com relação ao que você tem hoje e o que você quer. Ontem, a aula número 1 foi sensacional, pessoal. Gostaria de saber se alguém participou aqui da aula número 1 da Semana da Virada 4K2. Deixa aqui as suas impressões sobre essa aula. Na minha opinião, foi fantástica. Professores engajados, professores de várias partes do Brasil, gente. Gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, barbaridade, capaz. Gente de todos os pontos, de todos os cantinhos do Brasil. É muita satisfação, é muita felicidade, pessoal. Então, nossa semana como é que está? Ontem já passou o primeiro dia da Semana da Virada 4K2. De manhã tivemos uma live com a professora Lauren. À noite tivemos o aulão 1 da Semana da Virada 4K2. Hoje, agora, daqui a pouquinho, daqui a alguns instantes, professor André Martins, professor Bruno Leles conversarão conosco sobre as suas percepções sobre esse tal de projeto 4K2. À noite, imperdível, gente. À noite, professora Kelly junto com o professor Lucas Grion. Professora Kelly já tem resultados expressivos aplicando o seu projeto 4K2 com aulas particulares de matemática. Professor Lucas Grion acabou de se formar no projeto 4K2, na turma de mentoria da Trajetória 4K2. Gente, ele colocou um perfil, ele montou um perfil profissional e fez mais de 900 seguidores muito rapidamente. Eu acho que em algumas horas ele fez 900 seguidores. Já tem gente procurando para aulas particulares. Muito bacana, gente. Professor Bruno já está aqui conosco também. Amanhã teremos live de manhã também. Live com o professor Vanilson. O homem fala 8 línguas, pessoal. Ele dá aula de 8 línguas. É professor de filosofia, sociologia e já chegou aos seus 5K, R$5.000 com aulas particulares com auxílio do projeto 4K2. Amanhã à noite, aula número 2 da Semana da Virada 4K2 com esse professor que vos fala, ao vivo, a cores, 100% online, 100% gratuita, gente. Amanhã eu falarei por que o projeto 4K2 funciona para você, professor ou professora brasileiros. Ontem eu contei a minha história, por que o projeto 4K2 deu certo na minha vida. Amanhã eu mostrarei por que dá certo na sua vida, mostrarei a rota para que você entenda o porquê do sucesso. Quinta-feira pela manhã, live com quem que eu entrevistarei na quinta-feira pela manhã, quem é na quinta, gente? Professor Léo, que está aqui, e professora Solange, professora de espanhol, professor Léo, professor de biologia. À noite, professora Esther, que já tem resultados expressivos, já bateu 4K com aulas particulares, e professora Patrícia, que também, além de professora de espanhol, é também mosaicista, trabalha com mosaico, aplicou as técnicas do projeto 4K2, deu certo. Sexta-feira, último dia da Semana da Virada 4K2, terminaremos com live com a professora Carla Autuori, professora Fabi Gai. Ambas têm um trabalho também direcionado para o projeto 4K2 com terapia. Professora Carla foi professora durante 34 anos, eu acho, se aposentou e hoje tem um trabalho voltado para terapia aplicando o projeto 4K2. Professora Fabi
Ela é psicopedagoga, mas ela acredita muito em terapias alternativas, como Reiki, meditação, constelação, e hoje tem um trabalho direcionado para isso, gente. E para terminar a semana da virada 4K2, 8 horas da noite da sexta-feira, aula número 3, aulão número 3 comigo, ao vivo, a cores, 100% online, 100% gratuito. Nesse aulão, eu abrirei o projeto 4K2. Eu mostrarei como é que funciona o projeto 4K2. Ou seja, pessoal, já estou até cansado de tantos eventos nessa semana. Só de narrar tantos eventos. É muita emoção, é muita satisfação. Espero que essa semana realmente faça diferença na sua vida. Então, vamos chamar, deixa de papo, vamos chamar os 2 professores convidados do dia. Seja bem-vinda a professora Cristina Ferreira. Começarei chamando o professor Bruno Lely. Deixa o professor Bruno se ajustar aqui e a gente chama em seguida o professor André Martins. Hoje live dupla, pessoal. 2 professores narrando as suas perspectivas e as suas expectativas ainda com relação ao projeto 4K2. Já fiz o convite para o professor Bruno, aguardando ele aceitar aqui. Em seguida, farei o convite para o professor André. Não sei se o professor Bruno conseguiu. Já convidei. Vou convidar também o professor André. Vamos lá, professor André sendo convidado também. Professor Bruno, é só aceitar o convite e entrar ao vivo conosco. Professor André. Opa, olha, já chegando o professor André Martins, seja bem-vindo. Que camisa bonita, professor. Cortou o cabelo, rapaz. Bom dia. Rapaz, o homem tá bonito, senhor. Olha aqui, ó. Representando o Rio Grande do Sul, ó, professor. Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo. Tchê, capaz? Mas bem capaz. Bom dia, bem professor capaz. Alexandre. Seja bem-vindo, professor. Onde está o professor Bruno, gente? Professor Bruno, vou convidar novamente. Cadê o professor Bruno? Uai, sou. Professor Léo está aqui também. Seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite. Professor André está sempre do outro lado escrevendo muito. O professor Bruno dizendo que não recebeu o convite. Ué, senhor. Está convidado, professor. Como é que faz para aceitar, professor André? Apareceu assim, ó, pedir para solicitar ao vivo e eu já cliquei quando eu entrei, de repente, vê Bruno aí se aparece em algum lugar aí. Já vou dar bom dia pro pessoal que está entrando aí, bom dia, colegas, professores, alunos, boa terça para nós, sensacional tá aqui, professor. Professor André, que sempre esteve do outro lado, muito participativo, né? Muito engajado com o projeto 4K2. Professor André vai contar que ele já paquera esse projeto há um tempão, senhor. E agora resolveu acreditar no projeto, né, professor? Com Onde certeza, está o professor Bruno, gente? Mandei o convite de novo, professor. Professor, faça o seguinte, professor Bruno, saia da live e retorne para ver se dá certo, porque não está dando... tem que ser pelo celular, professor. Pelo computador não funciona. É pelo celular, professor Bruno. Não funciona pelo computador. Aí quando entra pelo celular já aparece solicitação ali, alguma coisa assim, né? Já fácil. Isso. Professor, esqueci que ele não está muito acostumado com as câmeras, com os refletores do Instagram, dessa novidade, né, gente? Professores, professor André, vamos aguardar o professor Bruno? Vamos. Isso, vamos tocar esse aviãozinho que tem no lado inferior, aí no canto inferior direito. Deixa eu aproveitar então, professor. Vamos com... o professor chegando, olha, professor Bruno Leles, seja bem-vindo, professor. Está meio torto, professor, ajeita essa câmera. Olá, vamos convidar, gente. Gente, olha, enquanto o professor Bruno se ajeita, tem que virar ela. Bota ele em pé, celular em pé, professor. Isso! Bem centralizado. Seja bem-vindo, professor Agora, pelo Bruno. Celular, eu recebi o convite. Eu estava pelo computador, e pelo computador não estava aparecendo. Não funciona. Então é isso. Live no Instagram só pelo celular. Professor, antes da gente começar, quer dizer, já começando, vamos tocar esse aviãozinho que tem aí embaixo. Já estou tocando um aviãozinho para a galera. E convidar. Gente, convidem todos que vocês acham que vale a pena assistir aqui esse bate-papo. Eu acho que seu som, professor Bruno, está voltando aqui, a gente está ouvindo a minha voz.
Tá dando. Tá dando eco. Professor Mozart, Vanilson, professora Kelly, convidando todos aqui, ó. Coloca, pluga o fone, professor. Vamos lá. Melhorou sem fone? Deixa eu ver, estão me ouvindo? Não, consigo me ouvir. O seu computador está ligado também? Ah, só computador, já tirei da tela já. Tira. Eu acho que é o som do computador, não é? Não. Eu estou me ouvindo. Agora foi. Convidando aqui todo mundo para esse bate-papo de hoje, gente. Olha, eu já fiz a minha parte, convidei aqui todos que estavam aqui na minha listinha. Bom dia, Karina. Sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação muito grande, gente. Eu tenho ouvido a minha voz. Eu não sei se é o professor André ou o professor Bruno que está dando retorno. Os dois estão com o fone plugado no celular? Não, estou dando livre. Não sei por que está dando eco, está dando retorno aqui para a gente. Eu falo e me ouço. Olha. E quando eu falo. Está desligado, né, professor Bruno? Sim. Diz a professora aqui que quando tem dois ligados, dá eco. Não, eu fiz na semana passada e não deu. Olha que engraçado, eu tô né? com fone. O normal que eu uso fone não costuma dar eco. Bora começar, gente, né? Sem problema algum. Eu gostaria que vocês se apresentassem primeiro para o público e dissessem um pouquinho, primeiro se apresentassem, né, um de cada vez, e depois a gente vai conversar sobre o Projeto 4K2, como é que o Projeto 4K2 impactou a vida de vocês. Quem gostaria de começar? Pode começar, lá, Bruno. André. Olha, então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, meu nome é Bruno, sou professor de História, né? E a minha experiência com o projeto 4K2 é a seguinte. Na verdade, assim, eu fui impactado em dois momentos da minha vida. Eu fui impactado no ano passado, né, pelo professor Alexandre. Aí, assim, eu fiz a Semana da Virada, eu participei e tal. Foi a semana da trajetória. Não, semana da conquista. Semana da conquista, perdão. Da conquista, isso. Não, da trajetória. Vocês são da conquista, perdão. Da trajetória, vocês são da conquista. Perdão, desculpa. É a primeira semana que o senhor faz, né? Uhum. Então, assim, me impactou realmente. Eu sempre tive a ideia de ter um negócio próprio. E é assim que eu encaro o projeto hoje, sabe? Eu quero ter o meu negócio como professor. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão participando aqui são professores e com certeza eles vão entender muito da nossa realidade, né? E da primeira vez, eu fiquei pensando, né? Pô, será que vale a pena fazer? Sabe quando você fica com aquela, né? Porque tem tanta coisa sendo oferecida hoje na internet que a gente fica meio em dúvida. E na primeira vez acabou que eu não fiz. O prazo passou, eu não fiz. Só que assim, sabe quando você fica com aquela pulguinha atrás da orelha? Tipo, poxa, por que você não fez, tal? Pode dar certo. Aí, da segunda vez que eu fui impactado, participei da semana, eu fui o primeiro, o professor foi o primeiro a fazer inscrição, viu? Foi o primeiro, 8 horas. Eu vi. Em ponto, 8 horas em ponto se inscreveu. Eu falei, não, eu vou ser o primeiro, fiz inscrição. E assim, cara, tá mudando a minha visão sobre aulas particulares. Eu saí de um professor que eu estava quase desistindo de trabalhar com educação, não por sala de aula, porque eu amo dar aula, eu adoro dar aula, é minha. Mas todos nós que estamos nessa reunião aqui praticamente somos professores, e a gente sabe que educação não se resume apenas à sala de aula. E muitas coisas que acontecem em escola, às vezes, me desanimam demais, sabe? A gente vê o nosso trabalho não sendo valorizado. E o projeto 4K2, ele está trazendo isso para mim, porque já comecei as minhas postagens, né, professor? Isso, eu fico enchendo a paciência do professor Alexandre. É um prazer. Eu fico enchendo a paciência dele para ele me ajudar, ele carrega a gente como se fosse no colo. E assim, pô, tô gostando demais. Igual o professor Alexandre fala, quando você começa a postar, parece que é uma cachaça. Você fica viciado, fica legal, você começa a receber o feedback. E, pô, tô animado demais com o projeto. Estamos apenas na metade do projeto, né, professor? Metade. Coisa. Uhum. E assim, eu já estou gostando demais, vale muito a pena. E vamos para dentro, vamos junto. E a minha ideia é transformar o meu projeto 4K12 em um negócio próprio.
Nossa. E qual é o objetivo, eu quero professor transformar Bruno? em Assim, só para ter uma noção, quantos K você tem de objetivo? Eu não me lembro Olha, da sua fase inicial. então, assim, hoje em dia eu trabalho em um colégio particular. Eu trabalho em um colégio particular que eu trabalho, eu adoro. Eu amo mesmo, de paixão. Eu trabalho em colégio público também, que eu gosto. Mas, assim, né? Escola pública a gente tem alguns problemas, não em relação aos alunos, em relação a outras questões. Como salário, por exemplo. Eu trabalho alguns cursinhos. Na verdade, assim, eu queria parar de depender de ter que ficar pegando aula em colégio público, entendeu? Então, o meu objetivo inicial, se eu conseguisse ali 2K para mim, pelo menos para me parar, não depender tanto de escola pública, para mim já estaria de ótimo tamanho, porque na particular eu pretendo continuar, porque eu adoro muito, meus alunos são maravilhosos, eu amo isso. E, professor, olha, com a sua capacidade, o que a gente já percebeu nas aulas até agora, a sua capacidade é acima de 2K. Gente, só dá uma olhadinha no perfil dele, nas postagens que ele começou a fazer, tem qualidade, ele está entendendo o projeto, ele está aplicando passo a passo. Percebam a diferença em relação a outras postagens, você pode dar uma olhada geral. Busque lá professores de história que estejam no Instagram, percebam o iniciozinho de trabalho, como é que já é diferente, né? Professor, essa meta, ok, vamos trabalhar em cima dela, mas ela vai subir com certeza absoluta, absoluta, absoluta. Se Deus quiser. Professor André Martins, conta pra gente a sua história até chegar no Projeto 4K2 e por que você demorou tanto? Por que essa paquera demorou tanto tempo, professor? Vamos ver, vamos lá. Bom dia, então, professor Bruno, professor Alexandre. Bom dia quem está aí agora na live. Para quem está chegando agora, essa é uma live para a gente conversar sobre aula particular como negócio. Então, professor, fica ligado que vem coisa boa. Tem live hoje, tem live amanhã, tem à noite. Acompanhe o professor Alexandre aí, que tem muito conteúdo de valor aqui para vocês. Com certeza. Vou resumir minha história. Deixa eu fazer um pedido. Professor Bruno, eu vou te fazer um pedido. Eu vou pedir para você sair da live e depois retornar. Eu vou te convidar de novo, porque está dando um retorno, eu acho que é do seu áudio aí. Tá? Tem um xizinho, você sai, tem um xizinho em algum canto, você sai, e eu vou te chamar de volta. Tá bom. Você sai e volta, tá? Em algum canto aí tem uma forma de você. Tá? Aí me pede para participar e eu te coloco de novo. Ok. Pronto, vamos lá. Professor André, vamos contando a sua história até o professor Bruno retornar. Vamos lá, então. Professor, eu vou falar. Vamos contar tudo. Vamos contar tudo, professor. Professor, eu sou muito parecido contigo no sentido assim, eu comecei minha vida de aula particular com aulas de violão. Hoje eu sou professor de português, mas ela sempre me acompanhou. Eu fui concursado numa empresa de água aqui no Rio Grande do Sul e eu sempre fui inquieto como o senhor. Eu fui concursado. E aí, mas sempre teve aquela picadinha de ser empreendedor, né? Então, não é só ganhar mais dinheiro, o dinheiro é consequência, né? Mas a gente sente aquela vontade de ajudar mais, de ver resultados do nosso trabalho, de se sentir útil à sociedade. E não é demagogia isso, realmente a gente fica satisfeito quando a gente vê que ajuda outras pessoas, né, professores? Então, eu sou formado em jornalismo, letras e tenho mestrado em letras. E nessa trajetória, dei aula em cursinho pré-vestibular, concurso público, sou concursado hoje em escola pública, mas sempre dei aula particular, sempre me acompanhou. E não é que eu não goste da escola pública que eu trabalho, mas eu sempre fui apaixonado por dar aula particular. E aí, quando eu vi o professor Alexandre, eu digo, tá aí, uma pessoa parecida comigo, talvez eu me abandonei nesse caminho e me dediquei mais ao meu trabalho como concursado. E aí eu demorei justamente, professor, porque o meu trabalho, ele dá trabalho, seja na pandemia, fora da pandemia. Tem uma escola que eu trabalho que é na outra cidade, a 50 minutos da minha casa, que eu tenho que ir. Imagina, com a pandemia, melhorou, daí eu não tenho que ir. Então, eu me lembro que no primeiro curso teu eu não entrei por causa disso, por a questão que eu falei, não vou acompanhar, vou entrar e não vou acompanhar. Daí passou 2 meses, tu reabriu e eu digo, não, mas aí se eu vou esperar o momento certo, a gente tem que fazer acontecer. Então, o professor que está aí, está na dúvida, professor que quer mudar de vida, não adianta só reclamar do governo, é legítimo, tudo bem, mas eu noto que colegas que só reclamam do governo esperando alguma coisa mudar, está deixando de fazer algo por si também.
por que não continuar reivindicando valores, né, questões sociais, enfim, mas fazer algo por si ao mesmo tempo? Não são coisas excludentes, né? Então, resumo, essa é a minha história, a minha paixão por ensinar. E eu tenho ainda alunos particulares, talvez alguns estejam aqui no Instagram. Meu Instagram tem a escola que eu trabalho, alunos, ex-alunos. Eu fico muito feliz. Uma aluna recentemente mandou um trabalho de faculdade dela, trabalho científico de enfermagem. Eu fiquei feliz, tu vê ela lá atrás, né, na escola, lá, né, e de repente hoje tu vê ela, a evolução. Então, a gente, assim, ó, e também pensar que o aluno particular é aquele aluno vagabundo, aluno que não estuda, não, gente. Tem aluno que realmente às vezes até querem estudar mais que o aluno da média, às vezes são nossos alunos particulares. E isso dá uma paixão, né? Tu te sente útil, nossa, tu conseguir transformar. Então, e professor, eu quero falar para aqueles que estão aqui pensando em ganhar mais dinheiro. Eu sou uma pessoa, claro que eu quero ganhar mais dinheiro, mas eu não pensei, professor, assim, eu vou ganhar mais. Talvez eu já esteja nesse patamar, mas por que então eu entrei no seu projeto se daqui a pouco eu já estou ganhando? Porque eu penso em voltar nesse estilo de vida de aula particular que eu já tinha antes. Por que não? Se ganhar a mesma coisa com um estilo novo, com metas novas, com outro tipo de trabalho. Então, professor, você que está aí, talvez seja ganhar mais, ok. Mas mesmo que você ganhe bem, você está feliz no seu trabalho, as horas que você despende nas suas escolas. Aqui é o bate-papo, estamos aqui para isso, né, professor? Professor, é isso. É isso mesmo. Estou feliz aqui. E, professor, fala um pouquinho, professor André, sobre as aulas de mentoria, né? Estamos, acho que, na 7ª para a 8ª aula, se não me falha a memória. De 12, eu prometo 10, mas para a turma de vocês, talvez 13. Me dê uma ideia aqui de repente, dar mais uma aula extra em função de um pedido do professor Léo, mas depois a gente conversa sobre isso. O que você, professor André, está achando, né, até esse momento, já que você ainda não conhece o projeto inteiro, ou seja, você ainda não construiu o seu projeto inteiro, porque estamos a caminho disso, né, preparando isso, né? Então, eu quero dizer o quê? Só de eu estar nessa live aqui conversando, já mostra que eu estou muito satisfeito com o projeto, estou no caminho. E eu quero falar para vocês assim, ó, já comprei outros cursos na internet, e eu digo para o professor Alexandre, ele correspondeu à expectativa que tu vê ele aqui fora do curso, dentro do curso, é melhor ainda. Tá, pessoal? E não é assim, ó, nós não estamos aqui ganhando nada para daqui, estamos aqui, ó, né, digamos assim, à disposição, né, vemos porque queremos estar aqui, por estar motivados e felizes com o projeto. E o professor, eu digo que o curso dele é dobrado. Como assim? Gente, professor, eu vou falar. Tem o curso gravado e tem a mentoria, ou seja, se tu assistir só a mentoria, é um curso. Gravado é outro, eu tô brincando, é um curso só, mas ele é dobrado, gente. Tu gosta? É assim, ó, então ele dobrou minha expectativa, eu achei que só isso, professor, tu já me conquistou, assim, ó, o valor do curso ultrapassa 100 vezes ou mais o preço do curso, professor. Isso aí... E além disso, né, gente, acho que o grande diferencial do projeto 4K2, das aulas, eu falei isso ontem na live com a professora Lauren, é a quebra de paradigmas, é a quebra de crenças limitantes que nós temos, né? A coisa de... Eu não sei se está dando retorno para o pessoal que está assistindo, né? Eu estou escutando direto o retorno de cada um que fala, né? Mas se não estiver atrapalhando o pessoal que está assistindo, tranquilo. Não, mas é leve, professor, não é nada que atrapalhe. Pena. Então, o projeto 4K2, gente, ele tem essa coisa de quebrar paradigmas, de mostrar uma visão diferente para o professor brasileiro sobre empreendimento. Né? Então, você olha e fala assim, não, isso que o professor está falando, não sei se faz muito sentido, mas eu quero ouvir. Né? Eu acho que a sensação sempre é essa, eu quero ouvir para saber se onde ele quer chegar. E quando a gente começa a juntar as pecinhas do quebra-cabeça, a gente fala assim, não, tem sentido, né? Tem sentido a gente se preocupar com as dificuldades dos nossos alunos, trabalharmos em cima das dificuldades dos nossos alunos. Tem sentido a gente fazer todo um trabalho de marketing para poder buscar os alunos da forma cirúrgica, da melhor forma possível. Tem sentido a gente se programar, isso vai ser na próxima aula que eu vou colocar para vocês, a gente estar preparado para o primeiro papo
um aluno que nos procura, né? O professor Bruno está fazendo um trabalho nas redes sociais, o professor André também, mas o professor Bruno está bem aplicado dentro das técnicas, assim, né? Do passo a passo já. Em algum momento, professor, o aluno vai entrar em contato com você. E quando ele entrar em contato, qual é a melhor forma de você lidar com esse aluno? O que falar para esse aluno? O que escrever para esse aluno se ele mandar uma mensagem? Isso é também estruturado. Então, a grande vantagem do projeto é que você sabe o que vai acontecer. Existe uma palavra mágica no projeto 4K2 chamada previsibilidade, gente. Eu adoro essa palavra, porque é previsível o que vai acontecer. Mas, professor, como é que eu vou adivinhar? Primeiro, você não vai adivinhar, você está projetando, você está se programando para cada etapa do seu relacionamento com o seu cliente, com o seu aluno. E segundo, se porventura uma situação acontecer fora do que você já está programado, essa nova situação vai fazer parte do seu projeto. Então, cada vez mais estaremos preparados para rapidamente surpreendermos os nossos clientes. Isso é uma grande vantagem, né? Então, quando a gente está preparado para isso, fica muito mais fácil. Aí esse aluno, esse cliente vai perguntar o preço. Professor, quanto custa essa aula? Eu quero saber quanto custa, senão a gente nem continua conversando. É assim, né? O aluno quer saber o preço. E é a hora que a gente vai mostrar para eles, falei isso na aula de ontem, mostrar para eles que o preço é secundário. Como assim, professor Alexandre? Enlouqueceu agora. Preço é secundário? O preço não é o principal. Não é o principal. O preço não é o principal, gente. Por quê? Porque quando você mostra o seu valor, o preço, o aluno quer você. E se o seu preço estiver dentro da expectativa dele, ele vai te contratar. Então, é um projeto muito sedimentado, é um projeto muito bem pensado, sabe? E a partir desse momento, professor, já entreguei o preço, né? Aprendi a entregar o preço. Como é que eu faço para cativar esse aluno, para fidelizar esse aluno? É necessário fidelizar? Sim, é necessário fidelizar. Por quê? Porque quando a gente fideliza, a gente está comprometido, né? A fidelização, no meu ponto de vista, é comprometimento com o nosso aluno, com o trabalho que está sendo feito com o nosso aluno. Né? E a partir daí, ele vai continuar conosco sempre que necessário, em todos os momentos de dificuldades, ele vai nos procurar, a gente vai fazer um planejamento e ele vai nos indicar. Então, olha como é que é uma coisa sequencial que tem total sentido. Né? Então, essa é a magia, é a previsibilidade que o projeto 4K2 nos dá. Né? Então, é o que vocês vão ver um pouco pela frente, tá, gente? Então, assim, é muito bem estruturado, assim, é um projeto muito bem pensado. Por quê? É um projeto só para as aulas particulares? Não, gente, é um projeto de gestão, é um projeto de mudança, é um projeto de empreendedorismo. Isso faz com que a gente cada vez tenha mais segurança, como o professor André colocou assim, poxa, eu tenho o desejo de conseguir seguir com aulas particulares, com uma renda bem interessante. A previsibilidade vai provocar isso. Né? E quando os alunos começam a aparecer, gente, e eles começam a se indicar, e eles começam a te elogiar, e começam a aparecer alunos de onde você nem sabe, né? Acontece isso comigo, às vezes tem aluno contactando, eu nem sei de onde surgiu esse aluno. Isso é resultado de sucesso, assim, é a prova de que está dando certo. Né? Isso é o grande barato do projeto 4K2. Né? E ele, claro, exige inicialmente um esforço nosso. Qualquer empreendimento exige. Né? Eu falei isso ontem na aula. O projeto 4K2 é típico. É sério, ganhar R$4.000 é típico? Não é típico. Mas é possível? É possível. E como Professor? é que... Opa, pode falar. Não, eu queria dar outra impressão do projeto como aluno, queridos professores que estão aqui conosco. É muito interessante que o curso ele tem um lado operacional, mas ele é muito mais estratégico, que é a alma de um negócio, gente. Por exemplo, se o Instagram sumir, o projeto continua, gente, entendeu? Não é Eu vejo professores correndo atrás de algoritmo, agora tem o Reels, agora tem o TikTok, agora tem aquilo. Professor, olha o Instagram do professor Alexandre e ele tem um negócio, quer dizer, ele tem negócios, aula particular e o projeto. Então, gente, eu olho para isso, professor, não só o que tu diz, mas o que você faz.
Então, eu conheço colegas com todo respeito, o Instagram maravilhoso, dão pirueta, mas chegam para mim no WhatsApp, professor André, estou sem aluno. Eu tenho um aluno que nem me segue, professor particular, entendeu? Nem me segue, e é meu aluno. Então, não queremos seguidores, queremos nossos clientes. O negócio só com o cliente, né, pessoal? Isso aí. Pode falar, professor Bruno. Eu estou vendo aqui, o senhor estava falando, eu estava pensando uma coisa aqui, que é o seguinte, o professor brasileiro, ele tem um problema... Pode aumentar um pouquinho, Bruno? Está meio baixinho, não sei se é para mim. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui. Bom, fala um pouquinho mais alto. Melhorou. O professor brasileiro, ele tem um problema que é o seguinte, ele não se valoriza. Pra vocês terem uma ideia, eu já trabalhei, contando aí, colégio público, particular, cursinho, mais de 20 instituições. E eu conheço professor de tudo quanto é tipo. Eu vou te falar, o professor brasileiro, ele é maravilhoso. Maravilhoso. O que eu já vi de professor deixando de fazer coisas próprias para ajudar aluno, para ficar por conta de aluno, é uma enormidade. Só que o professor ele não se valoriza. E eu acho assim, sabe, o entendimento que eu tenho do projeto K2 é mais do que um projeto para você ter aulas particulares, ter um aumento de renda. Eu acho que é um projeto de valorização do professor brasileiro. Porque é um projeto que você vai trabalhar com quem quer aprender. Sabe? E você trabalhar com quem quer aprender traz um retorno para a gente, além do retorno financeiro, traz um retorno assim de, sabe, você se sentir assim bem. Os professores sabem do que eu estou falando. Quando você sabe quando você sai da aula e você deu aquela aula, você fica, caraca, hoje eu dei aquela aula, que aula bacana. E eu acho que vai muito por esse lado também, é muito questão de valorização, até da nossa autoestima. Já que o governo não ajuda com a nossa autoestima, a gente tem que correr atrás dela. Cara, e para nossa autoestima, assim, é sensacional. Sabe por quê, gente? O projeto 4K2, ele faz com que o professor reflita sobre ele próprio. O grande problema dos professores e de quem é muito da operação, eu falo assim, né, que tem que dar aula, tem que trabalhar, é não parar para pensar no que quer. Uma curiosidade, assim, quando a gente começa o projeto 4K2, uma das perguntas iniciais que eu faço é: o que você quer, não é? Na fase de iniciação, professor, o que você quer? Muitas vezes, os professores não sabem o que querem ainda. Reclamam, etc. Mas por quê? Porque não param para refletir sobre os seus objetivos, né? Então, é um projeto de, como disse o professor Bruno, de valorização do professor, para mostrar para o professor que muitas vezes nem ele sabe o que quer. Ele sabe o que não quer. Não quer trabalhar muito, não quer um salário ruim, mas não sabe o que quer. Falta objetividade, né? O professor, às vezes, fica sem objetividade com relação ao que ele quer para a vida dele. Aí ele acaba se sentindo desvalorizado por isso, gente. Quando a gente sabe o que a gente quer, é muito mais fácil a gente correr atrás, né? E quando o professor brasileiro participa das aulas, etc., né, do processo, eu digo assim, muitas vezes ele sabe o que quer. Eu quero ser bem-sucedido. Aí eu pergunto, o que é ser bem-sucedido? Né? O que é ser bem-sucedido para o professor Bruno pode não ser para o professor André. O que é para o professor André pode não ser para mim. Então, cada um sabe o que quer. O que é que eu quero, né? Não pode ser muito subjetivo. Então, essa subjetividade faz com que o professor não consiga sair da inércia. Quando ele não está engajado em alguma coisa, em algum projeto que o mova, que mostre para ele uma rota, né, gente? Então, eu vejo muito assim, o professor ele é tão massacrado pelo sistema que ele não se dá um tempo para pensar nele próprio. E professor, é difícil, eu vou dizer. Reclama. A gente está no sistema que eles nos tranca a ficar ali, professor. Eu digo, é um esforço muito grande, eu vou dizer, para a gente sair. Daqui a pouco tu vê muitos alunos não se interessando na aula, tu acaba quase alinhando a tua capacidade. Se eu não desse aula particular, desse aula em cursinho, como o professor Bruno, para concurso, talvez eu achar que a minha capacidade era pior, porque tu pensa, uau, as pessoas têm uma visão romântica da educação. Se tu der uma aula interessante, o aluno vai se interessar, mas tem uma cultura, tem muitos problemas, não se resume a só uma aula interessante, né, gente?
Eu sempre digo assim, ó, quantas aulas interessantes tem no YouTube e os alunos não se interessam, se a desculpa é a aula da escola, né? Por que eles não aprendem lá em inglês? Tem várias aulas gratuitas de inglês. Então, é um problema muito maior que com aula particular a gente pode ajudar muitas pessoas e alunos que amam aprender, ter mais foco, né, na aula particular. E também há colegas, professores, que eu não gosto da aula particular, mas nunca deu, quem sabe experimenta, né? Entra no projeto, o professor experimenta. Como é que como é que tu sabe, não gosto? Mas tu nunca deu aula, ou deu uma aula lá para resolver um problema em dezembro de um aluno? Não é um projeto, né, professor? É uma crença, às vezes é uma crença limitante no professor brasileiro que diz, eu escuto muito assim, eu não quero ser bengala, eu vou ficar dando aula só para ganhar dinheiro. Esse não é o meu maior objetivo. Meu maior objetivo é formar pessoas, é ver os estudantes brasileiros crescerem profissionalmente enquanto cidadãos. Gente, aula particular é isso. Aula particular é um trabalho personalizado, é um trabalho individualizado. É você tratar da ferida daquele cliente, daquele aluno, e você curar a ferida dele. Né? O professor, acho que o professor André colocou muito bem assim, muita gente pensa que os alunos que querem aula particular são aqueles preguiçosos, né? Ele nada faz durante a aula, não presta atenção, aí depois ele quer uma ajudinha rápida para tirar uma boa nota. Eu penso diferente, tá, pessoal? São 34 anos fazendo isso. Eu penso e constato diferente. Esses alunos que falam que são os preguiçosos, eles estão desestimulados, às vezes eles não se sentem capazes de aprender, então eles vão para uma salvação, que é a aula particular. Então, eles veem a aula particular como uma última alternativa. E quando você para entender essa ferida, para cuidar dessa ferida, né, esse aluno tende a crescer enquanto pessoa, porque está se sentindo capaz, e tende a crescer dentro de sala de aula e tende a se empolgar, a se engajar também nas aulas particulares. Então, quando a gente pensa que o aluno é preguiçoso, eu vou dizer para vocês, na grande maioria das vezes ele está desinteressado, é diferente. A gente tem que descobrir por que ele está desinteressado. Né? No meu caso, pode falar, professor. Eu gosto de ver que eu já vivi de forma intuitiva muitas partes do projeto. Por exemplo, essa de fidelizar o aluno. Chegar um aluno para mim para estudar no ano e ele mesmo se fidelizou sozinho. Eu vou querer estudar 2 horas por semana até o final do ano que eu quero medicina. Não fui eu que ofereci o ano inteiro, digo, mas é para a escola com uma prova. Não, eu vou estudar contigo redação 2 horas do ano inteiro, toda quinta das 2 às 4. E aí, com o teu projeto, tu me contando, eu digo, olha só, já experimentei um pedacinho do projeto aqui e ali, então eu digo, olha só, imagina fazer isso de forma consistente, como o senhor diz, eu adoro essa, como é que a tua escrita fala? Consistente, devagar. Sólida, consistente, trabalho de formiguinha, sempre em constante crescimento. Pessoal, e o professor Alexandre, sem falta, não é puxando o saco dele, mas ele não promete que na internet está muitas pessoas te oferecendo professor 30k, 50k. Pessoal, tenham cuidado. Pode chegar lá, podemos chegar lá, sim, pessoal. Já ganhei bastante dinheiro com aula particular num outro tempo, professor. Eu sei que o professor Alexandre está falando. É possível, sim, né? Mas com maturidade. Não começar hoje a achar que daqui 5 dias tu vai estar com 30 alunos. Nenhum negócio, né, professor? Abrir uma loja num shopping amanhã com R$1 milhão, não vai chover cliente. Maturidade, né? Somos professores, pensamos. Então, gente, mas acredito no projeto. O projeto é maravilhoso. Eu te agradeço, professor Alexandre, nos dar essa oportunidade. Ele não é um curso, ele é uma experiência. Assim que eu estou me sentindo. Eu falo do professor Alexandre também, que eu acho muito interessante, que é o seguinte, igual, por exemplo, quando a gente fala de valorização do professor, de você ter uma renda, né, uma renda extra, aí tem muitos professores que falam assim, poxa, professor, mas eu queria trabalhar com um aluno mais carente, né? Eu queria trabalhar com um aluno que necessita mais, tal. Aí o professor fala, uma coisa que eu guardei bastante. Poxa, gente, primeira coisa que vocês têm que fazer é valorizar a aula de vocês. Valoriza o valor da aula de vocês. Depois que você tiver a sua carteira de alunos, tal, e você quiser fazer um projeto, né? Você pode fazer um projeto social também. Qual que é o problema disso?
Entendeu? Então você vai ter a sua carteira de alunos e você também vai ter o seu projeto social destinado para alunos que talvez não possam pagar a sua hora-aula. Nada impede, entendeu? Uma coisa não exclui a outra. A professora Laura e o professor Bruno, não sei se você teve a oportunidade de assistir a live de ontem, ela está exatamente nesse perfil. Ela ama a escola pública. Ela tem paixão pela sala de aula dentro das escolas municipais e estaduais, porque ela se sente na missão de dar a sua contribuição. Ela é professora de história também. Mas ela gosta mais do segundo segmento, ela gosta mais do Fundamental 2, assim, ela é mais apaixonada pelo Fundamental 2. E ela se sente na obrigação de dar a sua contribuição para essa população, né, para esses alunos mais carentes, normalmente. E ela diz o seguinte: professor, eu quero fazer, mas não quero fazer por grana, eu não quero me preocupar com o salário porque eu vou ficar revoltada com o salário. Então, ela tem o projeto 4K2 montado para ela dar aulas particulares, de tal forma que ela tenha a renda que ela deseja e não se preocupe com o salário que ela vai ganhar dentro das salas de aula das escolas públicas. Eu falei isso para ela ontem, ela falou assim: não é isso, professor. Eu falei assim: isso é nobre. Professora, isso é nobre. Você dispor parte do seu tempo livre para contribuir para essa geração que não está tendo a mesma oportunidade do que a geração de estudantes de escolas particulares é nobre. Ela falou: não, é uma missão de vida do professor. Eu falei: eu sei, professora, mas não são todos os professores que se dispõem, né? Poxa, gente, depois que você você acerta a mão, você começa a ganhar os seus R$4.000, trabalhando 2 horinhas por dia, você ainda parar para falar assim: não, eu vou reservar parte, dispor parte do meu tempo para contribuir num projeto social, porque para mim um projeto social é muito bacana, sabe? Então, o que é legal nesse projeto é que cada um tem uma visão diferente, tem objetivos diferentes, né? O professor Bruno fala em 2K, o professor André fala em se sustentar com aulas particulares, a professora Laure já tem uma visão de um projeto que ela quer tocar em paralelo, mais voltado para o social. E cada um é cada um, sabe, pessoal? Então, isso é que é muito bacana. Mas isso tudo, só voltando, repetindo um pouquinho, é porque a gente para pensar na gente. Então, eu brinco assim, nas aulas de mentoria, quando os professores vêm com discursos, etc., né, professor, a gente tem que pensar nos nossos alunos carentes do país, não sei o quê. Eu falo assim: gente, primeiro, oxigênio em vocês. Lembra da história do avião? Quando você entra no avião, tem aquela coisa lá dos procedimentos de emergência, o comissário de bordo lá fala o seguinte: olha, se acontecer uma emergência, primeiro você vai puxar o oxigênio e vai colocar em você. Quando você estiver respirando, você ajuda todos ao seu redor, né? Pode ser um familiar, pode ser um filho, a mãe e o pai, mas primeiro em você, porque senão você não sobrevive e você não vai poder ajudar. Então é exatamente isso que eu penso com relação ao projeto, ao nosso projeto. Então, quando o professor entra, fala assim: professor, eu quero ser um pouquinho egoísta, eu quero que você pense em você, eu quero pensar em você. Você, professor, depois eu vou pensar nos seus alunos, no seu projeto de vida, mas primeiro faça uma autorreflexão, né? Algo que muitos professores até não fizeram, não fazem. Eles vivem essa loucura, né? Essa rotina estressante e não para pensar em si próprio, né? Então é isso que eu acho que é muito bacana, é esse que eu acho que é o diferencial. É um momento que você para e escreve o que você quer. Escreve mesmo, né, gente? A gente faz mapas mentais durante as aulas para que o aluno escreva, visualize aquilo e faça suas tarefas de casa, os deveres de casa, baseados no projeto, montando o seu projeto. Isso eu acho que é um grande diferencial, né, professores? Verdade. E tem uma história, até é um pequeno ponto, até eu via do Paulo Coelho, que muitos professores até não gostam dele, enfim, que não é... realmente ele não é para literatura, mas vale a história, tá? Ele conta a história de um arqueiro, assim, exímio arqueiro que atirava no alvo, assim, de costa, tudo acertava no alvo sempre. Aí chegou um cara e falou assim: eu quero ver, eu vou vendar os teus olhos agora, eu quero ver se tu é bom mesmo. Aí ele vendou os olhos e pá, errou o alvo. Aí ele chegou e disse assim: se eu não enxergo o meu alvo, eu não consigo acertar.
Então, é a nossa história. Se a gente não, né? É uma história simples, mas se eu não tenho algo, né? Imagina cada professor aqui, ó, com R$1 milhão na mão e não sabe o que é professor, né? Vai continuar infeliz. Infeliz, né? Atirando tudo que é lado, né, professor? Então, a gente tem que saber o que é isso, e é bonito isso no projeto, a gente pensar, e a gente eu repito, eu já dava aula particular e eu estou saindo da minha zona de conforto, professor. Imagina um professor que ainda não tem tanta experiência. Eu já dou aula há anos particular e eu estou sentindo na cadeira, assim, eu fiz tudo sempre muito intuitivo, deu certo, eu fui indo natural, mas o projeto não, ele te direciona, professores. Olha, acompanha as dicas, né? Todo dia o professor tem um vídeo gratuito aí, dicas de como tu pensar a tua relação com... E a gente não quer que às vezes o nosso aluno aprenda com a gente, abra a mente, se o aluno se dedicasse, ele melhoraria a vida. Então vamos ser alunos agora, aprender com os outros. Né? Vamos ter esse aluno que a gente deseja, né? Eu acho que é ter a humildade, né? Também é filósofo. Gente, olha, a professora, o Poli Santana coloca aqui uma coisa interessante. Ó, a aula particular salva aqueles que mais precisam, né? É uma vivência excelente, exatamente. A aula particular é particular, né? Por isso que é um atendimento personalizado. Então, quem padroniza a aula particular, gente, esquece, não funciona. Você tem que olhar aquele cliente, tratar dos problemas daquele cliente. Mas, professor, a geração é igual, os problemas são iguais. Não são, gente. Não são iguais. Não. Olha aqui, ó, professor... Desculpa, professor Bruno. O professor Edno coloca aqui. O professor Edno também já passou pelas turmas de mentoria. O exemplo de projeto social é o que estou hoje. Projeto Vem Que Tem Enem. Ele participa de um projeto social muito bacana, Vem Que Tem Enem. Está mostrando aí como é que é possível, né, gente? A professora Fábio coloca aqui. Professor Alexandre, querido, não vejo como egoísmo, e sim amor próprio, quando a gente fala de pensar em si próprio. O meu foco é no professor. Meu foco não é ainda nas consequências do projeto. Eu quero saber o que o professor quer, né? Isso é muito bacana. Professor Bruno ia falar, eu te cortei, perdão. Nada, que é isso. E assim, eu acho assim, cada professor tem uma característica, né? Por exemplo, a minha característica como professor, eu gosto de dar aula. Ou em sala de aula, ou online. Eu gosto de estar dando aula. A minha parte, por exemplo, do meu trabalho, a parte burocrática, né? Corrigir prova, lançar diário, eu faço, porque é algo que faz parte do nosso trabalho. Mas é muito chato, né? Mas uma coisa que eu não gosto, entendeu? Eu gosto de dar aula, eu gosto de estar com os meus alunos, de conversar com os meus alunos. E a aula particular, ela me dá isso também. Porque, assim, a aula particular eu planejo, é ali, é na prática, é eu com o meu aluno, é a atividade que eu planejei, é a aula que eu montei, eu sei o que eu devo fazer. Entendeu? Você não tem que ficar preenchendo aquela papelada, igual, por exemplo, eu gosto muito de aula em cursinho, por exemplo. Adoro cursinho. Por quê? Porque cursinho você vai lá, você dá sua aula, você vai lá, conversa com os alunos, brinca com seus alunos, e você não tem aquela burocracia toda para ficar preenchendo. Então, a aula... E sabe qual é o problema a burocracia? O problema dela é que ela chega até a influenciar na qualidade da tua aula, porque tu fica tanto na burocracia, professor, em vez de no português, vou escolher um texto, professor, vou pegar um texto lá de história, podia pegar um documento histórico, mostrar, e aí não, tu está lá fazendo a parte burocrática. Perdendo tempo, gastando um tempo precioso com burocracia. O professor Bruno colocou também assim, o que eu mais amo nas aulas particulares é o convívio com os alunos, assim, e com os familiares. Essa parte, para mim, ela é mágica, porque a gente vê que proporciona mudanças nas vidas dos alunos e dos familiares. Isso é muito bacana, né? E você vê a evolução, gente, assim, eu tenho casos de alunos. Esse ano mesmo eu venho acompanhando alguns alunos em que a evolução você vê assim, é nítida. Uma aluna que chegou para mim super desanimada, dizendo que não é capaz, não consegue aprender, etc. Eu conversei com ela, entendi onde é que estavam as dificuldades, trabalhei as dificuldades. Eu falo muito isso, gente. Às vezes, eu fico 20 minutos conversando com o aluno. Não sobre a matemática e física, conversando sobre a vida. Né? Por que você não gosta da sala de aula? Por que é tão chato? Por que a matemática e a física são tão chatas para você? E eles começam a falar. E a gente consegue quebrar as objeções quando eles começam a falar.
né, eles começam a reclamar e a gente prova que não é bem assim. A gente mostra que muitos conceitos matemáticos e físicos são necessários para frente sem que eles entendam o porquê agora. Então a gente mostra que tem um porquê. E aí eles vão se interessando, vão participando, e é muito interessante assim. E muitas das vezes eu digo assim, ó, eu brinco assim, você está de alta, não precisa mais de aula particular. E eles falam assim, não, professor, eu quero continuar. Porque eu quero me aprofundar. Dentro de sala de aula eu não consigo me aprofundar. Eu quero me aprofundar, eu quero aprender mais. Então você se importa de estar comigo uma vez, 2 vezes por semana, para que cada vez eu entenda melhor a física e a matemática? Isso é nobre, gente. Né? Eu tenho um aluno, que é o Luca, ele morou nos Estados Unidos durante 5 anos da infância dele, chegou no Brasil falando inglês, e com uma matemática muito diferente, aprendida muito diferente da nossa. Chegou com a autoestima muito baixa, ele só tirava a nota ruim, ele tirava 0, gente, numa escola alemã aqui, chamada Corcovado. Então ele tirava 0, 0. E depois que eu comecei a fazer um trabalho de base, eu ensinei a matemática do zero para ele praticamente. Ele foi evoluindo, e terminou o primeiro ano, que foi o 9º ano dele, já se destacando para a turma começou a perceber que ele mudou, e no ano seguinte ele foi um dos melhores da turma o ano inteiro. E isso fez com que ele, que queria humanas, ele queria alguma coisa de comunicação, alguma coisa assim, ele mudou para engenharia de produção. Hoje ele está fazendo faculdade de engenharia de produção, ou seja, a grande dificuldade na vida dele, que era a matemática, né, ele superou e hoje quer trabalhar com exatas, trabalhar com raciocínio lógico. Isso não é transformação, pessoal. Na vida de uma pessoa... Projeto de vida, né? Praticamente influenciou o projeto de vida do aluno. Eu mudei a formação dele, foi ele que escolheu, não fui eu não, ele que escolheu. Eu tive uma aula que eu fiquei 30 minutos conversando com ele sobre isso. Ele, professor, estou indeciso, eu não sei mais o que eu quero da minha vida. Eu fui explicando, conversando, até que ele falou assim, eu acho que eu vou na engenharia. Vou pesquisar sobre engenharia de produção. Hoje está estudando, já está no 2º ano de engenharia de produção. É muito bacana, né, pessoal? Assim, é muito gratificante para a gente, né? Professor, eu posso falar uma coisa também, além de nós influenciarmos e motivar os alunos na sua trajetória de vida? Eu quero falar uma coisa sobre preço que eu já vivi para os professores pensarem. Alunos que eu cobrei acima da média do Brasil, aula particular, ou lugares que eu ganhei muito mais que a média, foram os lugares que eu fui mais valorizado. Fui levado para jantar no final do ano com um aluno que fez aula o ano inteiro comigo, ganhando. Então, pessoal, não é só questão de dinheiro. Imagina tu ganhar melhor e ser valorizado. Sim. E a valorização vem porque, eu falo muito assim, gente, quando a gente toca no bolso, né, a gente tende a valorizar. Então, se você ganha de presente, professor André, uma camisa que você conhece a marca e sabe que é um modelo mais caro, mais caro do que o padrão, você vai olhar e vai falar assim, nossa, essa camisa é diferente. Essa camisa é mais especial para mim porque ela custa caro para o meu padrão. Mas eu adorei. Então, é mais ou menos isso que acontece quando você tem um preço compatível com a sua entrega de resultados para o cliente. Os meus clientes, gente, eles agradecem. Eles me pagam e agradecem. Professor, muito obrigado por estar acompanhando o meu filho ou minha filha. Por quê? Porque eles estão vendo a mudança de vida dos filhos. Isso. Tem um cliente meu que ele diz que tem pessoas que têm um médico da família, eu sou o professor da família, como fosse isso, assim, né, professor? Exatamente. E é verdade, assim, gente, eu já dei aula para gerações, tá? Eu já dei aula para uma família que o irmão mais velho teve aula comigo, aí o segundo teve, o terceiro e o quarto, né? Na escala, assim, 4 filhos que tiveram aula comigo, 4 gerações tendo aula comigo, e a mãe falando assim, professor Alexandre, se não fosse você, o que eu faria aqui? Ó? Os 4 têm dificuldades, precisam de ajuda. Né? Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, alguma coisa bem mais cirúrgica, assim, né? Alguns precisam mais, outros menos,
mas a gente consegue fazer essa mudança, gente. Então, assim, eu sou apaixonado por atendimentos personalizados, por isso eu sou apaixonado por aulas particulares, né? Eu, quando tinha as minhas empresas de tecnologia, eu fazia um atendimento parecido. Eu ia até o cliente, conversava sobre os problemas dele, analisava a empresa dele e gerava soluções para aquela necessidade. E os clientes adoravam. Eu não ia no padrão. Então, para um cliente, eu oferecia um determinado equipamento, para o outro, mais barato ou mais caro, dependendo da necessidade dele. Então, sempre adequando a necessidade do nosso aluno, né? Do nosso cliente, no caso. Gente, e tocando nisso que o professor André estava falando, a questão do valor da aula e da valorização do professor, né? Não querendo fazer uma comparação, mas apenas para efeito de exemplificação. Olha só, eu trabalho em colégio público particular. Colégio particular, as aulas online dão muito certo, muito difícil ter ausência de aluno, as aulas são maravilhosas. E esse ano, eu não sei de que estado vocês são, mas aqui em Minas Gerais funciona assim, o professor, ele tem que acompanhar o aluno, mas ele não é obrigado a dar aula online. Mas olha como é que o professor é. Aqui, pelo menos no colégio que eu trabalho, todos os professores se disponibilizaram. Não, nós vamos dar aula, nós vamos ajudar os meninos. Eu também, não, vamos dar aula. Aí a gente está programando as aulas online. E olha a diferença. No colégio particular quase não tem ausência nenhuma nas aulas. Aí quando você vai dar aula online no colégio público, aí vem a questão do valor. No colégio público, eu tenho ali, tem turmas com 40 alunos, eu vou dar aula, entram 3, 4... É uma questão do Brasil, Bruno. Não é em Minas, viu? É no Brasil. É no Brasil, né? Tá vendo como é que funciona essa diferença? É interessante mesmo. Então, assim, a gente se sente mais valorizado, onde você tá dando aula e a sua sala tá lotada. E olha só, Alexandre. Eu, professor Bruno, professor de cursinho, né? No cursinho, todo mundo vai, que aula, me ajudou a passar na federal e tal. Aí tu vai para a escola pública, ninguém se interessa, mas é o mesmo professor, eles poderiam aproveitar, né? Justamente. É a coisa do de graça, gente. Infelizmente é isso, né? Esse da escola particular, a mãe fala assim para ele, olha, a mãe e o pai, olha, valoriza porque isso aqui está custando tantos reais, né? Tem uma dor ali dos pais, né, que estão pagando, muitos pais pagando muita dificuldade, é um investimento. Aí tem gente que fala assim, não, mas coitado, eu sei que os estudantes de escolas públicas às vezes têm as suas dificuldades. Gente, eu entendo tudo, tá? Mas o que o professor Bruno falou, eu também vivi na pele. Eu não sou professor de sala de aula, eu sou professor particular há 34 anos. Não fui para a sala de aula por uma opção minha, nada contra, acho que eu gostaria muito. Mas eu me engajei num projeto, logo que eu comecei nas redes sociais, eu montei um projeto voltado para estudantes carentes do Brasil para ensinar física. Tá? Fiz um trabalho de captação, investi nisso para conseguir chegar nos alunos que eu queria atingir, e eu não conseguia uma turma com 5 alunos fazendo as aulas seguintes. Então, a física ela necessita de uma continuidade. Então, eu tinha, por exemplo, 10 alunos na turma numa sexta-feira e continuava fazendo uma campanha para chamar novos alunos. Na sexta seguinte, eram 5 ou 6 alunos desses 10, diferentes desses 10. Então, assim, a valorização pelo meu trabalho não existia, eles não davam o devido valor de seguir assistindo todas as aulas, sabe? Então eu tinha eles alternavam muito, né? Não tinha uma sequência para aprender. E a gente sabe que física e matemática você precisa de uma sequência para aprender. E eu fiquei pensando, eu falei, mas por que eles não estão dando o devido valor? Infelizmente, pessoal, é porque não estava sendo cobrado. Uhum. Então, quando a gente não cobra, a rotatividade existe, mas o engajamento não existe. Por quê? Porque nós temos uma cultura, nós brasileiros, infelizmente, estamos numa cultura de que o que é de graça, a gente não precisa dar tanto valor. Né? A gente tem que dar valor ao que a gente paga, ao que é caro. Isso é uma realidade, infelizmente, a gente vive aqui no nosso país. Né? E o projeto está aí para tu te valorizar, professor, e apertar esse coração que está aí agora na live. Se tu concorda com a gente, aperta o coração! Vamos lá, o vídeo já teve um coraçãozinho aí. Quero ver coração. Gente, essa aqui vocês vão responder para mim. A professora Poli Santana pergunta aqui. O projeto 4K2 é para professores de alfabetização também?
Funciona a alfabetização, gente? Temos uma colega na nossa turma, e sim, gente, eu diria para professor, para qualquer trabalho, no momento que eu olhei terapeutas alternativas que são professoras estão aplicando, porque imagina se para professor de alfabetização não seria, né? A professora Fábio está aí, ó, dizendo que sim. Ó, ela tem um trabalho também de práticas terapêuticas, etc., dentro da... Ela é pedagoga, psicopedagoga e aplica práticas de terapia e o resultado está aí, gente. Então, é possível sim. Professores, para a gente terminar, eu gostaria que vocês deixassem, cada um de vocês deixasse um recadinho aí para os professores brasileiros que vivem um momento complicado, que querem mudança de vida. O que dizer para eles? Vale a pena conhecer o Projeto 4K2? Não vale a pena? O que fazer, professores? Pode, Bruno, se quiser primeiramente. Bom, gente, assim, eu sou suspeito para falar porque, assim, eu tô apaixonado pelo projeto, entendeu? Inclusive, só fazendo um parênteses, eu vi um professor colocando uma observação aqui que, às vezes, alguns alunos de escola pública não conseguem assistir a aula ou não podem pagar. Eu vi agora também. Uhum. Então, assim, na verdade, eu concordo com ele, tá? Tem muitos alunos que realmente eu concordo. Foi a professora Cristina que colocou. Não, é verdade. A gente tem que sempre colocar um parênteses, porque realmente existem esses casos, mas existem casos, por exemplo, que eu tenho de aluno que nunca frequentou uma aula minha, só que me segue na rede social e fica o dia inteiro postando vídeo na internet e fala que não consegue assistir a aula porque não aceita. Entendeu? Então, assim, desses alunos que nós estávamos falando, né, Bruno? Realmente, são desses que nós estamos falando. Mas falando sobre o projeto 4K2, eu estou apaixonado pelo projeto. Eu pretendo continuar, tá? Depois de terminar as aulas aí, eu pretendo continuar em contato com o professor Alexandre. Bora, juntos! Da Elite 4K2 aí, né? E assim, nós aguardamos vocês no projeto, né? Eu acho o seguinte, o projeto, assim, a gente fala muito dele, mas você tem que conhecer para você se apaixonar, tá? E assim, é realmente algo que depende de cada um, lógico, né? Mas se você levar a sério, se você colocar em prática, né, o que o professor Alexandre diz, fizer as tarefas, estudar direitinho, cara, é um projeto assim que não tem como, eu acho assim, que não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Ainda mais, se a gente pensar ainda mais, eu acho que essa questão da pandemia hoje, esse trabalho que está sendo realizado online, muitos alunos estão precisando de professor, estão tendo contato com professores. Muito. E, assim, esse é o momento ideal para a gente colocar em prática o projeto aí, porque muitos alunos, e assim, igual a gente fala, né, trabalhando online, você pode trabalhar com alunos do Brasil inteiro. Você não vai dar aula para aluno do seu bairro, da sua cidade, não. Você pode trabalhar, olha a gama de alunos que a gente tem para conquistar. Então, você tem tudo para dar certo. Total. E se der errado, a culpa é nossa. A gente está fazendo errado, gente. A culpa não é do processo de captação, que funciona, as ferramentas de internet hoje de captação funcionam, o projeto está muito bem estruturado. Se não funciona, é só voltar no projeto e ver fase a fase para saber onde é que está o erro. Gente, a gente tem muita mania de colocar a culpa nas outras coisas. A culpa é do projeto, a culpa é do professor Alexandre, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Se a gente olhar para dentro da gente e tentar descobrir onde é que a gente está falhando, a gente cresce muito, né, pessoal? Então, o importante é o que você falou, Alexandre. Errar, a gente vai errar. Vai errar. A gente vai errar. O importante é a gente saber onde errou, a gente voltar e ir consertando. Sim. E ir acertando o passo. Eu acho que é aí que é a parte mais importante. Porque ninguém vai começar fazendo perfeito. Não vai. Não tem como. Onde que eu errei? Aí eu vou voltando e eu vou arrumando todo o meu projeto. Isso aí. Gente, esperamos vocês lá no projeto. Professor André Martins, o que falar para os professores brasileiros que estão aí indecisos com relação ao seu futuro? Então, professores, vocês estão assistindo ao vivo ou assistindo depois? Vai ficar gravado, né, professor? Vai ficar gravado, sim. Então, primeiro, olha para dentro ainda. Olha dentro de ti. Tu está satisfeito? Tu vê outros caminhos? Tu vê perspectivas para ganhar melhor, para ter mais tempo? Vê se tu tá com essa dor, tem essa inquietude que eu tive.
mesmo que eu estivesse trabalhando agora em 10 escolas, eu teria essa inquietude igual de fazer um novo projeto na minha vida, mudar. Então, eu digo que o projeto vale a pena, ele é para ti se tu tá nessa mesma fase que eu também estava sentindo uma inquietude, né? Seja pelo salário. Eu nem fui tanto pelo salário, né, professor? Até eu digo, posso ser um professor meio maluco, né? Mas não é só, eu nunca fui reclamar de salário, porque eu acho que eu sempre dei aula, eu sempre busquei outros caminhos. E o projeto só veio para amplificar esse André pequenininho que está aqui, que se abandonou. Então, ó, não se abandone, professor. Vem com a gente! Professores, muito obrigado, gente, muito obrigado. É uma energia muito bacana, né? A gente vê que os professores se empolgam, os professores, o professor André e Bruno estão ainda no caminho, percorrendo o caminho com essa felicidade, pessoal. E olha que eu faço uns deverzinhos de casa mais complicadinhos, eles estão fazendo, eles estão felizes com isso, né? Gente, muito obrigado pela participação, por terem disposto esse tempo de vocês aí, né, que eu sei que é escasso, colocado à disposição do Projeto 4K2. À noite, hoje, teremos live com a professora Kelly e professor Lucas Grion. Professora Kelly, professora de matemática. Professor Lucas Grion, professor de química. Professora Kelly já tem resultados efetivos dentro. Kelly maravilhosa. Professora Kelly já virou referência para as novas turmas. Super divertidos os dois, né, prof? Super divertidos. Promete, essa live promete. Se vocês querem se divertir, querem sorrir um pouquinho, hoje à noite, 8 horas da noite, live com a professora Kelly e professor Lucas Grion. Gente, muito obrigado. Seu chimarrão, com certeza sempre. Agradecer a todos que vieram, entraram aí na live, que nos viram, que escreveram, né, comentaram. Muito obrigado também, quero agradecer. Obrigado, pessoal. Pessoal, muito obrigado. Bom dia a todos, boa semana. Gente, a gente se encontra semana que vem na aula 8 da semana, aí, ó, da turma da Conquista 4K2. Vamos que vamos. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, hein, gente. Muito obrigado, hein? Tchauzinho, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Tchauzinho.